Vocês estão vendo direitinho? Estamos. Então, gente, como vocês sabem, a gente vai apresentar hoje sobre a asma, a atopia e a Covid-19, mais sobre a asma e a Covid-19 do que a atopia como um todo. Eu queria só fazer uma observação antes, de que a gente teve uma dificuldade na nossa pesquisa, porque todos os artigos de 2021 sobre esse tema eram artigos muito, muito bons, a gente estava morrendo de vontade de ler, só que eles estavam bloqueados. O SciHub não abria de jeito nenhum, a gente não conseguiu de nenhuma outra forma. Então, a gente pegou artigos de 2020 mesmo, e como tem muita coisa sendo publicada, muita coisa nova, o que a gente vai acabar apresentando é mais uma visão que se tinha nesses meses de 2020 do que o que realmente se percebe hoje sobre o tema, viu? Eu vou começar com lá no início da pandemia, em que teve uma preocupação muito grande de que a asma fosse uma doença que piorasse os quadros da Covid-19, por ser uma doença inflamatória das vias respiratórias, né? E aí isso tem uma importância pediátrica por causa do grande número de crianças e adolescentes asmáticos, né, em relação à população como um todo. Inclusive lá em casa, a gente ficou muito preocupado, porque minha irmã é asmática, então isso ficou muito forte para mim lá no início da pandemia. Só que aí, com o desenrolar das pesquisas e dos casos, começou-se a questionar realmente se asma seria, entre aspas, um fator de risco no caso da Covid. Por quê? Começaram a ver que o número de indivíduos internados com asma para a Covid-19 estava menor do que o esperado, por ser uma doença inflamatória das vias aéreas. Porque estava se vendo a internação de diabético, de obeso, uma internação grande, né? De hipertensos, mas não estava se vendo isso para os asmáticos. Esse trecho do slide anterior é desse artigo aqui, que é de dezembro de 2020, e nessa pesquisa eles avaliaram, eu não coloquei aqui, mas foram 436 pacientes internados por Covid, e o que eles viram foi que a prevalência de pacientes asmáticos internados por Covid-19 estava parecida com a prevalência da população geral, que foi um achado parecido com os estudos que já tinham se publicado na época. Mas o que pegou? Essa prevalência de pacientes asmáticos, no caso das internações por influenza, é bem maior. E a influenza, ela é uma doença respiratória causada por um vírus também. Então, por que no caso da Covid, essa internação não era significativa e para a influenza sabe? O que a Covid tem de diferente? Aí eu vou passar a bola agora para a Karen. Pode deixar que eu vou passando para você, Karen, se você quiser. Boa tarde. Então, e dentro da que a gente leu para fazer esse trabalho, nós vimos inicialmente essa nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, com o título Asma e a Covid-19. Ela foi publicada em 3 de junho de 2020. Foi um artigo mais superficial, mas ele conseguiu trazer um pouco das dúvidas que a Isabela também citou no início do trabalho. Então, esse artigo, ele abordou inicialmente como que a doença normalmente evolui. Então, acho que, como todo mundo aqui já sabe, o paciente infectado, 15% vai evoluir com sintomas pulmonares importantes e 5% vai evoluir com a síndrome respiratória aguda grave, né? E essa síndrome respiratória aguda grave vai ser um quadro mais complicado e ele é ocasionado pela resposta inflamatória intensa, que vai contar com a presença de mediadores pró-inflamatórios, como a interleucina 6 e a interleucina 1 beta. E devido a esse acometimento do trato respiratório, né, igual a Isabela falou, tem um maior medo pela asma, né, a gente pode deduzir que os pacientes
doenças pulmonares, eles teriam risco, né? E a gente intuitivamente pensa assim, só que não. Pode passar. E aí, a partir de estudos epidemiológicos desenvolvidos na China, percebeu-se que tabagistas, hipertensos, portadores de DPOC e de doenças cardiovasculares teriam esses fatores de riscos mais acentuados, mas eles não citam a asma dentro desse grupo de fator de risco. Então, começou a investigação dos mecanismos fisiopatológicos da asma, que estão associados com a infecção pelo SARS-CoV-2, e várias hipóteses foram delimitadas a partir desses estudos. Em 2019, um estudo de coorte acompanhou 300 crianças. Esse estudo acompanhou as crianças desde o nascimento até o início da adolescência, analisando a prevalência da asma. E ele também associou diversos biomarcadores. Dentre esses biomarcadores analisados, foi a expressão do receptor ACE2. A Isabela vai falar mais para frente detalhadamente sobre esse receptor, mas eles perceberam que quanto maior a sensibilização alérgica daquele paciente, né, do asmático, por exemplo, menor vai ser a expressão desses receptores ACE2. Então, a partir desse estudo, eles começaram a suspeitar que a resposta inflamatória, bem como a cascata de citoquinas, todo esse processo inflamatório envolvido na asma e na sensibilização alérgica poderiam ter favorecido a menor expressão desses receptores ACE2 no epitélio respiratório. Então, aqui a máxima de que quem tem asma tem menos receptores. Não é quem tem asma tem menos receptores. A presença da asma não vai determinar necessariamente a menor expressão do receptor ACE2, mas os mecanismos fisiopatológicos presentes na asma podem desencadear menor essa expressão. E isso é uma das hipóteses que foram tratadas nos artigos, né? Então, é isso mesmo. Então, a Karen fez uma retomada dessa nota de alerta da SBP. Agora eu vou abordar... deixa eu pegar o apontador. Esse artigo é publicado na revista Allergy. Eu tinha ficado super feliz, né? Nossa, 2021. Só que depois eu vi que a publicação dele foi, na verdade, em 2020, em julho de 2020, e só a revista que saiu em 2021. E ele começa falando algumas considerações sobre a fisiopatologia do COVID para poder levantar as hipóteses. O receptor que a Karen comentou, que é o ACE2, está super em alta, né? A gente até mencionou ele aqui em umas reuniões atrás. Por quê? É nele que as espículas do coronavírus vão se ligar para poder entrar dentro da célula. Vou passar aqui um slide só para a gente lembrar. Quem, na verdade, faz a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2 é o ACE, que é de Angiotensin Converting Enzyme, enzima conversora da angiotensina, né? E o ACE2 vai, na verdade, inativar essa angiotensina 2 ativa. Então, essa que é a função do ACE2 no nosso organismo. Só que ele não funciona sozinho. Tem um outro receptor muito importante na fisiopatologia do COVID, que é esse com o nome estranho, TMPRSS2, que tem uma ação cinética. Eu fui pesquisar, porque o artigo não falava direito, e as publicações não são muito claras de como que ele funciona, mas que eu consegui entender, parece que ele gera uma mudança conformacional na proteína spike, e isso permite a ligação no ACA2, mas eu não tenho tanta certeza. Se vocês lerem alguma coisa do gênero, podem até confirmar. E qual que foi a primeira observação importante que o artigo fez? Quando o coronavírus usa o ACE2 para poder entrar dentro da célula, isso gera uma downregulation do receptor. Eles não mencionam, mas provavelmente o receptor ele é internalizado e não tem uma reposição depois. E o que isso significaria? Que a angiotensina 2 que foi ativada a angiotensina 1 que foi ativada em angiotensina 2 não seria inativada depois. Então, isso geraria um acúmulo de angiotensina 2 no paciente com COVID. Tá, e na asma, como é que fica essa questão dos receptores? Aí, o artigo traz 3 pesquisas diferentes, eles não trouxeram aquela que a Karen mostrou no início,
Esse Jackson, colaboradores daqui, mostrou uma redução dos receptores ACA2, que nem aquela pesquisa da Karen, nas células de vias aéreas de pacientes de uma coorte. Só que aí, esse outro pesquisador daqui, depois, mostrou, no caso do TMPRSS2, uma upregulação nos casos de alergia tipo 2, inflamação da alergia tipo 2. Ou seja, esse daqui mostrou que, no caso, os asmáticos seriam favorecidos, né, entre aspas, porque eles teriam uma redução menor do ACA2, só que esse pesquisador daqui viu que eles teriam uma maior produção do outro receptor cinético, que é o TMPSS2. E ainda vem esse terceiro aqui, que ele não achou diferença nenhuma. Ele olhou o score de pacientes saudáveis, pacientes asmáticos, e ele não viu diferença na expressão de ACA2 e de TMPRSS2 entre os dois grupos. Então, assim, nada muito conclusivo, né? Só que, além dessa questão dos receptores, também tem uma discussão sobre as citocinas. Nos asmáticos, sabe-se que tem menores níveis de interferon gama no epitélio brônquico. E só para a gente lembrar, o interferon gama tem uma função importante antiproliferativa, que a gente lembra das neoplasias, e antiviral também. Aí aqui que a COVID entraria, né? Então, se tem menos interferon gama, o coronavírus teria vantagem, né? Já que o interferon tem ação antiviral. Então, isso seria ruim no caso da COVID. Só que a produção da ACE2 é estimulada pelo interferon. Então, se por outro lado tem menor ação antiviral do interferon gama, também tem menor estímulo à produção de ACE2. Então, não se sabe muito sobre esse efeito nos pacientes asmáticos também. Só que além das citocinas, dos receptores, tem outras substâncias produzidas lá no epitélio brônquico que podem estar envolvidas. Eles citam essas três daqui, que é a lecitina ligadora de mannose, a proteína surfactante A e a D. As três estariam aumentadas nos asmáticos, porque elas aumentam com inflamação crônica. E aí eles trazem 2 artigos, um sobre a MBL e outro sobre a SPD. Não falam sobre a SPA não, mas como está tudo meio que no mesmo bloco, eles acabaram colocando ela aqui. Aí, qual foi o primeiro que eles trouxeram? É um artigo que viu que a spike do coronavírus, né, aquela espícula lá da coroa, ela se liga à proteína D. E esse spike, nossa, gente, meu WhatsApp fazendo barulho aí tá incomodando muito. Não, tá tranquilo, pode ir. Tá tranquilo. Então, a proteína spike do coronavírus se liga a essa SP2 e eles viram também que essa spike se liga e ativa macrófagos. Então, qual que é a interpretação disso? Se a proteína spike se liga ao surfactante D, ela não deixaria se ligar aos macrófagos. E aí tem esse outro aqui, sobre essa lecitina ligadora de mannose, que eles viram que ela consegue interferir em mecanismos que não tem a ver com a internalização do vírus, igual a gente viu nos receptores, mas mecanismos pré- e pós-internalização. Então, tem mais a ver com a replicação do vírus mesmo, sabe? Aí eles verificaram múltiplos mecanismos em que a MBL conseguiria afetar o coronavírus. Aí, só lembrando que esses são artigos antigos, então são de coronavírus não necessariamente não, né? Não da cepa da Covid-19, são coronavírus mais antigos. E além dessa questão das citocinas, dessas substâncias antivirais do epitélio brônquico e dos receptores, eles também questionam possíveis benefícios dos medicamentos que os asmáticos usam. Aí eles trazem aqui um estudo realizado com células in vitro, em que corticoides inalatórios associados a broncodilatadores reduziram tanto a replicação quanto a produção de citocinas pelo coronavírus. Um outro estudo mostrou que pacientes asmáticos em uso de corticosteroides inalatórios mostraram uma menor expressão dos receptores. E olha esse terceiro aqui, a azitromicina, que a gente sabe que é utilizada na asma refratária, né? Quando os corticoides não dão certo, eles começam a fazer uso da azitromicina. A azitromicina com a
a hidroxicloroquina em um trial não randomizado de Covid-19 reduziu significativamente a carga viral após 6 dias, que foi um estudo que contribuiu, né, para toda a repercussão da azitromicina da hidroxicloroquina que a gente viu. Mais tarde, eles até colocam isso, que tem estudos que precisam ainda, os resultados precisam ainda sair, não saíram, e a gente viu depois que esses resultados não foram significativos. E é um artigo de julho de 2020, não tem nenhum ano. Então, isso mostra como que a gente tem que ficar atento quando tem muita pesquisa saindo sobre um tema, né? Esse daqui conseguiu... porque, nesse caso, foi desbancada uma informação publicada há menos de um ano. Então, a conclusão é que a asma na época, né, parecia não ser uma doença de risco. Eles colocaram confounding disease. Eu não consegui uma tradução boa para confounding disease. Coloquei doença de risco para a COVID, mas não se sabe se é por causa do estado inflamatório que ela provoca e todas aquelas consequências de receptor, de substâncias antivirais, ou se é pelas medicações que os asmáticos fazem uso. Agora eu vou passar para Gabi. Oi, todo mundo me escuta? Sim. Certo. Então, eu achei esse artigo, que ele é muito interessante. Assim, eu pesquisei, tinha achado muito legal, mas eu não consegui encontrar ele gratuitamente, né? Então, eu achei esse outro que ele é muito bom. É um editorial dessa revista. Opa. Pode passar. Pode ir para o segundo. É um editorial dessa revista e ele traz essa pergunta muito importante, né? O que a gente está sabendo sobre asma e Covid-19? A gente tem alguma resposta dessas perguntas que foram levantadas até então? Esse editorial, ele saiu em setembro de 2020. Aí, o que a gente tem? Que ainda não está claro por que doenças crônicas respiratórias, como a asma, ela não é um fator de risco. Muitos dos estudos que abordam essa questão mostram resultados discrepantes e apontam, testando estudo e vários, eles acabam indo contra o resultado. E apontam vários fatores que podem desempenhar a susceptibilidade do asmático e na gravidade da COVID, que pode incluir a gravidade da asma, o fenótipo, se o asmático ele vai ser atópico ou não atópico, que é o alérgico ou não alérgico. E o tipo de tratamento que ele segue. Porque tem alguns pacientes que fazem um chamado de tratamento biológico, que é 5% dos pacientes asmáticos, eles não conseguem, eles não respondem a corticoide inalatório. Então, tem que buscar outro. O biológico, ele vai agir na cascata de inflamação, que a Isabela acabou, mais para frente, vai explicar direitinho. Mas são anticorpos contra a cascata de inflamação, para poder interromper. Pode passar. E por isso, porque todos esses resultados são muito discrepantes, que a gente precisava de estudos em larga escala para poder separar bem os fatores de confusão e, assim, avaliar o verdadeiro impacto da asma na susceptibilidade e na gravidade da SARS-CoV-2. E aí, tem esses dois estudos que ele está, nesse editorial, ele vai contrabalanceando, que é o do Choi et al., que ele avaliou todos os casos de COVID dos coreanos. E o N é igual a 7.590. E o Izquierdo et al., que são os registros, ele pegou uma database espanhola e ele avaliou todos os pacientes asmáticos dessa database. Aí ele vai avaliar quais pacientes asmáticos que têm COVID, quais tratamentos que eles estão fazendo. É isso que ele fez. Pode passar. O Choi, ele avaliou que 2% dos pacientes com COVID têm asma. Isso é bem maior do que a porcentagem em relação à população, ou seja, talvez os asmáticos, eles têm sim uma chance a mais de pegar asma.
Isso pode ser comportamental, porque o asmático atópico, ele tem muita rinite, ele fica pegando no nariz. Isso é uma coisa que precisa ser avaliada, sabe? Ou se é porque realmente o asmático tem mais tendência. Enquanto o esquerdo, ele vai ver que 1,41 do paciente com Covid tem asma e só 8% da população espanhola tem asma. Enquanto isso, ele tem essa análise da terapia biológica, que eu acho que ela é bem comum na Espanha, pelo que eu entendi, que 2,31% desses pacientes com terapia biológica tiveram Covid. Gabi, deixa eu só fazer uma observação. Aquele primeiro estudo que eu mostrei, que eles pegaram 600 e poucos pacientes, é americano. Foram pacientes americanos. Beleza. Volta só um pouquinho. É só para eu fazer uma coisa. Dos dois, eles não repararam, tanto para o Choi quanto para o esquerdo, eles não repararam diferença da gravidade do paciente asmático para o paciente, para a população geral, com Covid, né? Para o esquerdo também, 26% dos pacientes com asma foram hospitalizados e 26% da população geral que teve Covid também foi hospitalizada. A mortalidade, ela seria maior no paciente com asma? Isso é uma pergunta que a gente precisa avaliar. Se você analisar isoladamente, só tem asma ou não, e morreu, desculpa falar assim, e faleceu de Covid, vai ser maior. Mas se você for avaliar idade, gênero e outras comorbidades acompanhando, não altera. E aí, o que aconteceu? O esquerdo, ele não fez uma análise relacionando... ele não fez essa análise multivariada. Ele só fez, tipo, não, o paciente com asma acaba falecendo mais. Se ficou grave, ele tem chance mais de falecer. E o Choi, ele avaliou, ele fez uma análise multivariada relacionando a idade e as outras comorbidades, como diabetes e hipertensão. E uma coisa engraçada que a análise do esquerdo foi, é que se o paciente tem asma e ele é atópico, a maior chance é ele não pegar o Covid. Ele vai ser jovem. E se o paciente tem asma e Covid, a chance é dele ser mais velho. E ter outra comorbidade. Aí ele vai ter uma outra comorbidade acompanhante. Pode passar. E agora, esses estudos, eles trazem respostas, eles são estudos de uma abordagem muito inovadora, que eles analisaram Big Data, né, uma população muito grande, e até para avaliar também, eles usaram inteligência artificial, e é isso, né, o tamanho da amostra faz toda a diferença. E por isso eles trazem respostas mais consistentes com outros estudos menores, mesmo com 600, um de 7 mil, 70 mil, seria bem mais preciso. Só que os dois têm ainda questões pendentes. Por exemplo, para o Choi, ele foi extremamente rigoroso para o diagnóstico tanto da asma quanto para o Covid. E incluindo estudar apenas pacientes com o PCR confirmado. Mas o esquerdo não foi assim. Ele pegou só da database espanhola, ele avaliou os pacientes que teriam asma e fez uma correlação. E ele chegou a não precisar, ele não avaliou o paciente com PCR. Se ele tivesse com clínica de Covid, ele já considerou. E aí, a gente tem uma questão, né? Assim, as taxas de infecções, elas variam de acordo também com a política de teste do país, né? Que eles fizeram naquela população. Tem uma diferença. E também sobre a questão do comportamento daquela população. Se o asmático, ele sabe que ele é de risco, se eu sou um paciente mais velho, com comorbidade, ou eu tenho uma doença mais grave, eu vou ficar em casa, vou me isolar, eu tenho condição de ficar em casa, isso tudo não foi avaliado nos dois estudos. Era para, sabe, é muito importante ser avaliado para trazer as respostas que a gente busca.
Volto um pouquinho para a questão da risco de... não, já falei tudo. Pode passar, desculpa. Eu só troquei minhas anotações aqui. E agora, avaliar nessa questão que foi levantada sobre os fatores de confusão. Sobre a gravidade da asma, o fenótipo, se o paciente vai ser atópico ou não atópico, e qual medicamento ele vai usar, e a dosagem. A dosagem interfere? Pode passar. Para o CHOI, para o grupo coreano, pacientes que fazem uso de beta-agonista de curta duração, eles acabam tendo... o custo do tratamento desses pacientes é mais caro. Só que menos de 4% dos pacientes usaram os beta-agonistas, nos últimos 2 meses anterior a adquirirem COVID. Sugerindo que não é a medicação, mas alguma coisa que faz ser esse paciente que precisa do SABA, que aumenta o custo do tratamento, vai aumentar a gravidade, ele vai precisar tratar por mais tempo. Pode passar. E o Choi também avaliou sobre os pacientes com corticoide inalatório. Se o paciente fez uso por mais de 90 dias, eles chamam isso do fator 5, da etapa 5 da asma, que seria um asmático mais grave, de médio a grave. Por mais de 90 dias no ano anterior, eles acabam tendo mais tempo de internação. Só que o número de pacientes avaliados com essa doença são 4 em 7 mil. Eles tiveram mais tempo, talvez seja um N muito pequeno para fazer essa avaliação, apesar de bater com outras pesquisas. Pode passar. E o esquerdo, sobre o uso de corticoide inalatório, ele concluiu que é seguro, porque no estudo dele, os pacientes que faz esse uso foram menos hospitalizados. Vocês veem que tem essa diferença, essa discrepância entre os dois. Aí, avaliando aqui uma ponte, um estudo observacional do Reino Unido mostrou que quanto maior a dosagem do corticoide inalatório, maior o risco de morte em COVID do paciente asmático. Ou seja, a dosagem também faz diferença e nenhum dos dois estudos avaliaram a dosagem. Nem o esquerdo, nem o Choi. E agora eu vou explicar sobre a terapia biológica. O que acontece? Vou explicar como é que ela funciona. Eles vão bloquear a via de inflamação do tipo 2, das pessoas alérgicas, né? Aí o efeito protetor da regulação negativa da conversão da angiotensina do receptor da enzima da AC2, ou seja, bloqueando isso, usado pelo vírus para entrar na célula hospedeira. Aí tem um efeito protetor. Ele tem esse número, 865 pacientes analisados dos 70 mil fazem essa terapia biológica. 2% desses pacientes tiveram COVID e 2 em 20, ou 10% dos que tiveram COVID foram hospitalizados. Só que também tem a outra hipótese. Será que contrabalança a resposta imune exagerada que protege contra o COVID? Então, são hipóteses que são levantadas. O número desses estudos, eles são mais consistentes do que a gente tem até aqui, porque eles fizeram com populações muito grandes. Só que pode passar. Será que a gente tem alguma resposta definitiva? A gente pode tirar a conclusão definitiva? E, só para concluir, a verdade é que não podemos tirar, porque são muitos fatores de confusão que mesmo esses estudos, eles não avaliaram. Precisavam ter uma análise mais profunda de multivariáveis. De preferência, estudo com multinacionais, com informações detalhadas do fenótipo da asma, do uso de medicamento em paciente, da dosagem que esses pacientes vão usando, da avaliação comportamental, da avaliação da política do país, né, daquelas populações que vão ser avaliadas. Isso seria o ideal para a gente ter essa resposta e desenvolver essa nova evidência. E agora as nossas referências.
Meninas. Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Vamos discutir? Eu achei muito legal, meninas. Assim, achei que vocês fizeram uma pescagem de artigos muito legal e ficou super bem explicadinho. Gostei muito da Isabela explicando a fisiopatologia, me ajudou demais. E achei que foi bem legal. Se alguém tiver dúvida, pode ficar à vontade aí. Ficou muito bom, gente. Também gostei demais. Complexo o tema, né? Muitos receptores. A Mara conseguiu chegar em qual momento da apresentação? Tá chegando no comecinho. Foi assim? Ele estava na introdução, você estava na introdução na hora que ela chegou. Ah, então deu para pegar. Foi tipo o terceiro slide da introdução. Professora, a gente não está te ouvindo, seu áudio está desligado. Isso. Não, achei a apresentação ótima, os slides muito bonitos, bem feitos, né? Então, de parabéns. E é um tema complexo, árduo, né? Para explicar, para entender. E nesse início de pesquisa sobre o tema, né? A gente sempre tem que estar usando daquelas teorias, daqueles princípios para a gente avaliar se o estudo é confiável ou não, né? Olhar todas aquelas características para a gente avaliar. Achei legal a comparação, né, dos dois pesquisadores que a Gabriela fez. A Isabela também, slide muito interessante sobre aquele monte de citocinas, de componentes, essa cadeia inflamatória que é tão... é até nova, né, para nós. Mas quando a gente coloca em slide, em resumo, fica mais palatável, né, o assunto. Muito bom. Eu achei engraçado porque eu sou uma paciente asmática com atopia. Eu tenho dermatite atópica sempre, eu sou toda alérgica. Quase todos os ites eu tenho. E eu não sabia que isso era um fenótipo da asma, sabe? Eu não relacionava. Eu achei isso engraçado também. Por que será que eles fizeram todos os estudos com asma e, tipo, não tem nenhum, assim, rinite ou alguma outra coisa assim, entendeu? Por que direcionaram, assim, para asma, será? Porque é pulmonar, né? Deve ser. Eu acho que porque é pulmonar, né, que é do sistema respiratório inferior, tem casos graves de asma, né, que levam a insuficiência respiratória. Então, se você tiver um acometimento, uma pessoa já é asmática, já tem um broncoespasmo, você ainda tem um acometimento pulmonar extenso ali, o que será que vai acontecer? Né? Gente, ficou confusa essa parte das proteínas, do surfactante. Eu fiquei com medo. Podem fazer eu achei que foi ótimo. Eu acho que você explicou direitinho. Acho que você ter dividido receptor, depois a citocina, depois falou dos medicamentos e tal, ajudou muita gente a acompanhar uma linha de raciocínio, sabe? Eu gostei bastante. Eu fiquei preocupada porque é um monte de nome chato, né? Aí eu fiquei com medo. Que ótimo. Então, aí as imagens ajudam, né? Porque às vezes só ouvindo o nome a gente fica confuso, ainda mais que é letra, igual aquele roxinho que é T, P, R, S, S, 2. Eu acho que a imagem ajudou muito. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma pauta que vocês queiram discutir? Alguma? Não? A princípio, nossa próxima reunião é no dia 12 de março, né? Porque a gente faz quinzenal. A gente está tendo uma questão da data, a gente estava tentando mudar, né? A gente comentou, até voltamos lá naquele site, porque na sexta-feira à noite está ficando difícil para quem viaja, né? Para quem não mora em São João e às vezes vai voltar para casa. Então, a gente estava pensando em trocar, só que a gente não chegou
a um consenso, assim, não foi unânime, né? Nenhuma data foi unânime. Então, a gente vai tentar ver isso direitinho, eu vou comunicando com vocês no WhatsApp, por e-mail, para a gente ver como vai ser, mas a princípio está mantido dia 12, 5h30. Tá bem? Que aí seria o segundo trio, pelo que a gente tinha combinado. Giovana, Oi. quem não podia na sexta-feira era, eu acho que quem votou, né, na sexta-feira foi a Karen, o Thiago e a Rafa, né, que realmente ela não está aqui. Ah, tá, votaram que não podia. Isso, nessa sexta. Sim. Então, aí a gente vai tentar ver isso, porque a gente não achou um dia que todo mundo pudesse. E aí a Gabi até tinha sugerido, por exemplo, a gente fazer no sábado, mas no sábado também é complicado, porque às vezes para convidar palestrante, ou às vezes nesse mesmo sentido de voltar para casa. Então a gente vai ver se consegue encontrar um dia que funcione bem e a gente vai se falando, a gente vai se comunicando. Mas assim, a princípio, tá dia 12 mesmo. E Gil, eu tinha falado da gente fazer uma semana na quinta e uma semana na sexta. O que vocês acham? Porque aí atrapalha cada vez um, né? Mas não fica uma pessoa sempre prejudicada. Sim, é uma opção que a gente pode, nessa próxima semana, qualquer coisa, a gente pode fazer reunião então, na quinta, dia 11. Na verdade, Quinta, gente, eu tenho um probleminha. Quinta eu dou aula em São João, eu moro em Oliveira, né? Eu dou aula em São João de 15 em 15 dias, até as 5 da tarde. Então, para eu chegar aqui, eu chego lá umas 6 e 7. E dou plantão de 7 da noite até as 7 da manhã. Então, acho que é um pouco complicado se cai numa quinta que eu estou em São João, né? quais outros dias que você acha que seriam melhor para você à noite? Terça, por exemplo, seria um bom dia? À noite, vocês falam a partir de que horário? 5, 6, 7. Tá. 5 é cedo para mim, porque segunda eu dou. Imaginável. Porque o que a gente pode fazer é pegar essa sugestão da Rafa de fazer em dias alternados também, para não prejudicar sempre a mesma pessoa, mas não fazer na quinta. Ou a gente pode programar nossas reuniões para, como elas são quinzenais também, para serem nas quintas que você não der aula. A gente pode pensar nisso. Uhum. Mas para mim a sexta ainda é melhor. Só por quê? Porque às vezes você sabe como é que médico é. Sempre atrasa um pouco. E 5h30 é cedo ainda, entendeu? Sim, o pessoal ainda Para tem voltar para consultório, casa, né? Para estar em casa, que eu acho que é melhor para a gente né? Tá. E na sexta, não, a gente já termina mais cedo e já fica livre. Mas vamos ver o que todo mundo acha, né? Para também não prejudicar ninguém. Tá bom? A gente tenta ir conversando isso durante a semana e vai se comunicando. Beleza. Então, essa questão de eu não poder na sexta é só por essa questão de viajar mesmo. Por exemplo, hoje eu posso, mas semana que vem eu já não consigo. Mas, por mim, pode manter na sexta que eu consigo dar um jeitinho, sabe? Então, a gente vê o que a gente pode fazer. Eu acho que essa ideia que a Rafa deu de colocar algumas em dia, algumas em outra, é bom, porque como a gente não conseguiu unanimidade, assim, um dia que todo mundo pode, a solução vai ser isso, ir pela maioria e pensando nesse balanço aí. Tá joia? Eu também queria falar uma coisa, só o evento que a nossa liga está organizando, que é o evento do autismo, já está chegando, né? É no dia 22, 23 e 24 de março. E a gente já abriu as inscrições, eu não sei se vocês já viram, eu vou mandar o link lá no grupo. A gente vai começar a divulgar a programação essa semana, a partir de segunda, né, Gil? Mas vocês já podem se inscrever, convidar as pessoas, se vocês quiserem. Convidar as pessoas espera a programação, mas se inscrever vocês já podem. Eu vou mandar o link lá. Isso aí, quem puder também ir compartilhando os posts do Instagram, nos stories, para ajudar na divulgação. A gente tá com um número legal de inscritos, a gente ficou feliz nisso, porque a gente também começou tanta divulgação. E aí vamos tentando divulgar, porque o evento tá bem legal, a gente conseguiu participantes bem legais. Então tá, acho que a gente pode encerrar, né? Alguém tem mais alguma
uma coisa a tratar? Pode falar, Gabi. Professora, essa é a sua primeira reunião com a Liga, né? Eu ia falar agora para a Giovana no inbox, mas gente. Apresenta para a turma, apresenta para todo mundo aqui. Eu tive junto com quem, gente? Giovana, Tiago, quem mais? Karen, Gabriela. E eu estive ontem no plantão. Então, meu nome é Mara, eu sou de Belo Horizonte, moro em Oliveira, que é 2 horas, 1h30 aí de São João del Rei, moro aqui em Oliveira há 6 anos. Fiz medicina lá na UFMG, fiz mestrado em saúde da criança e do adolescente também, lá na Federal, né, de Minas Gerais. Tomei posse como professora agora, dia 10 de novembro de 2020, então sou professora caloura, tá, do Departamento de Medicina, né, da Pediatria. Que mais? Eu trabalhei muito tempo no Vale do Jequitinhonha, muitos anos, meu marido é de lá, uma cidade que é perto de Araçuaí, para lá de Turmalina, 600 quilômetros de Belo Horizonte. Aí tenho experiência em saúde da família, sou ultrassonografista também, gosto muito de atuar nessa medicina preventiva, né, de promoção à saúde, de organização dos serviços de saúde, né, de estar pensando também como fazer para evitar a doença, não só ficar só atendendo as coisas que vão acontecendo, sem atuar nas causas, né, na rede de apoio para a família, no empoderamento da família para conseguir tomar conta da própria saúde, da saúde dos seus filhos, né? Eu já participei, já dei capacitação para pastoral da criança, então já fui coordenadora de uma organização não governamental por 10 anos. Então, é isso. Estou muito feliz. Pois não, fala, Isabel. Não, ia falar que é muito bacana, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Fiquei curiosa para saber qual ONG que você participou. É uma organização de apadrinhamento, sabe? Essas que fala padrinho, uma criança, colaborando com... lá em Berilo, que era a cidade que eu morava, chamava Associação Rural de Assistência à Infância. Mas ela é conveniada ao que antigamente chamava Fundo Cristão para Crianças, que é o Child Fund, é uma entidade internacional de apadrinhamento, a maioria dos padrinhos são estrangeiros, né? A sede dessa organização é em Richmond, nos Estados Unidos. E aí a pessoa apadrinha uma criança, contribui mensalmente e recebe, ela escolhe uma criança que recebe uma foto da criança, onde que ela mora, não sei o que tem, mas o padrinho não tem o endereço da criança. A criança também se corresponde com o padrinho, mas o intermediário é a associação. Então, nunca vai o endereço, né? Para não ter nenhum problema de assédio, e nem também da família da criança ficar pedindo coisas para o padrinho, essas coisas. E a entidade, ela promove vários projetos para essas famílias. Então, tinha projeto de reforma e construção de casa, tinha projeto que a gente chamava de animadores comunitários, que era capacitação dos próprios pais para serem tipo... É muito mais do que um agente de saúde, tá? Como se fosse um líder da pastoral da criança. Tinha projeto de material escolar, de construção de barragem, construção de caixa d'água, de retenção de água de chuva, creche, reforço escolar, alfabetização de jovens e adultos, milhões. Muito amplo, né? Muito amplo. Monitorização de qualidade de água, que a gente fez um projeto em parceria com uma universidade de Auburn, no Alabama.
Um monte de coisa legal. Nossa, muito bacana, achei o máximo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, tá bom. Então, a próxima reunião, 12/3, a princípio, então, né? 17. Isso. Se tiver qualquer mudança, eu te aviso. Tá bom. Aí eu vou só confirmar também, o pessoal do outro trio, eu acho que, na verdade, a gente tinha pensado dessa ser aquela possibilidade da Milvia que a gente tinha conversado. Então, a gente vai só confirmar essa questão, se vai ser o trio mesmo ou se vai ser algum palestrante de fora. Mas isso tudo eu vou falando com vocês até lá, tá? Gente, a liga, como que é? Lapete, qual que é o nome para o Instagram? Para eu entrar na... O Instagram é laped.fsj. Laped é LAPEDH. Tem um H no final de Beatriz. .UFSJ. Se você quiser, eu te mando o link no WhatsApp também. Eu mando o perfil lá. Legal. Então, obrigada, viu, Mara, por aceitar ser nossa coordenadora. A gente sabe que é muito trabalho já na rotina. Mais um, né? Mas a gente agradece demais. Eu que agradeço. E a gente vai conversando, estou à disposição, mesmo nos dias que não for de reunião, vocês me mandam qualquer mensagem no grupo, WhatsApp, acho que é mais fácil. E-mail, eu sou meio devagar com e-mail, tá? Mas aí a gente vai conversando. Então, tá bom. Então, tá bom, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Tudo bom. Gente, Mara. Bom final de semana. Vocês também. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, professora.